Boa tarde. O nosso grupo é composto por mim, Samires, pela Laís, pela Társila e pela Mariá, e nós ficamos responsáveis por falar um pouco mais sobre a análise de superfície com o método ou o modelo BET. Falando um pouco sobre a introdução, a teoria BET, ela também é conhecida como a teoria da adsorção multimolecular ou próprio BET. Essas siglas, elas vieram dos 3 cientistas que foram responsáveis por criar esse modelo, por inserir esse modelo, que foram o Brauner, o Emmett e o Teller. Esse modelo ele veio de algumas modificações sofridas no modelo proposto por Langmuir, e no caso a isoterma de Langmuir, e no caso de Langmuir, algumas modificações que o modelo BET propôs é que em seu modelo a adsorção era feita apenas em monocamada. Já com o modelo BET, supõe-se que a adsorção pode ser em mono ou também em multicamada. E outra suposição para o modelo BET é que as moléculas do gás que vão estar envolvidas nesse processo de adsorção ali no sólido, além de ser feito em multicamadas, ele também é feito de forma infinita. E diz que não existe a interação entre a camada adsorvida. Falando um pouco a respeito da teoria de Langmuir, para conseguir compreender melhor esse método BET, aqui a gente pode ver um escopo do artigo que Langmuir publicou em 1918, que falava a respeito da sua teoria. Algumas suposições que ele propôs foi que a superfície dos materiais envolvidos no processo eram homogêneos e os sítios ali envolvidos eles eram energeticamente idênticos. A adsorção, como eu disse, acontecia apenas em monocamada, e assim como no modelo BET, as moléculas adsorvidas elas não interagem entre si. No método BET, esse processo de adsorção ele é dependente de algumas variáveis, como apresenta a fórmula logo aqui embaixo, que no caso a massa do adsorvente, a temperatura, a pressão do adsorbato e a interação entre o adsorvente e o adsorbato, elas vão ser constantes, e isso vai ser igual ao volume do gás que vai estar adsorvido na superfície de interesse. À nossa direita, a gente pode identificar um equipamento que é utilizado para fazer a análise de BET. Algumas utilizações para essa técnica, logo mais adiante, Mariá e Laís, elas vão falar um pouco mais sobre algumas aplicações específicas, mas de forma bem geral, essa técnica ela pode ser utilizada para obter informações a respeito do tamanho, da extensão, da área superficial de algum tipo de material, de solos, por exemplo. Ela consegue identificar além da extensão, como os poros estão ali distribuídos, os tamanhos dos poros. Ela é também muito utilizada para fazer a caracterização de alguns tipos de membranas. Também utilizada para a caracterização das propriedades de algum tipo de adsorvente que a gente consegue encontrar em algumas amostras de alimentos, é bastante utilizado também. E esse método também, ele consegue descrever as superfícies de alguns materiais microporosos e mesoporosos, que Társila vai falar um pouco mais à frente. Bom, a adsorção, podemos definir ela como a medida do volume de gás que é adsorvido a uma temperatura constante em função da pressão de um determinado gás. E vão existir, basicamente, 2 tipos de adsorção, que é a adsorção física, ou também conhecida como fisiosorção, e a adsorção química, também conhecida como quimisorção. Aqui na nossa
direita a gente consegue identificar, né, um processo rapidamente de adsorção, e a gente pode dizer que os dois tipos de adsorção eles podem ocorrer simultaneamente. Falando um pouco sobre a fisiosorção, ou também a adsorção física, ela vai ocorrer por uma diferença de energia e forças de atração, que nós conhecemos como as chamadas forças de Van der Waals, que tornam as moléculas que estão ali presas, né, em determinado tipo de material, fisicamente presas, né, ao adsorvente. Esse tipo de interação porém, é muito fraco. Esse tipo de adsorção também é sempre exotérmico e também reversível. No caso, o equilíbrio ali é estabelecido rapidamente, ao menos que ocorra um processo de difusão através dos poros, né, da estrutura dos poros. E esse processo ele vai se originar pela atração entre dipolos permanentes ou induzidos, sem que haja a alteração dos orbitais atômicos ou moleculares. Já na quimiosorção, o nome prediz, né, é um tipo de interação totalmente químico, no qual os elétrons ali presentes entre as moléculas sólidos, eles vão exibir um tipo de rearranjamento entre os orbitais e com isso vão mudar de forma. Ainda sobre o processo de adsorção, este pode ser dividido em 4 etapas. A primeira é caracterizada pelo transporte do adsorvato para a superfície externa do adsorvente, seguida pela difusão do adsorvato para dentro dos poros do adsorvente. A terceira etapa, por sua vez, é caracterizada pela adsorção do adsorvato na superfície interna do adsorvente, e a quarta e última etapa é definida pela difusão intrapartícula do soluto no interior dos poros do adsorvente. A figura apresentada ilustra as 4 etapas do processo de adsorção descritas. As modelagens dos processos de adsorção ocorrem através de modelos cinéticos que buscam fazer a relação adequada entre a teoria e a prática. Como já descrito, o modelo BET é derivado da teoria de Langmuir. Entretanto, a teoria de Langmuir caracteriza-se por um modelo de adsorção em monocamada, enquanto o modelo BET caracteriza-se por uma adsorção em multicamada. A equação apresentada descreve esse modelo BET, em que N é a quantidade de gás absorvido na pressão relativa a P sobre P0, N subíndice M é a capacidade de gás absorvido na monocamada, P é a pressão, P0 é a pressão de saturação do adsorvente na temperatura de adsorção, C é a constante de BET a partir da qual a forma da isoterma pode ser obtida. Além disso, vale mencionar que o modelo BET envolve a obtenção de uma isoterma de adsorção, a partir da qual é permitida a obtenção de uma área superficial específica do material. As isotermas associam o volume absorvido com a pressão relativa P sobre P0, e são também divididos em 4 estágios. O primeiro estágio, caracterizado pela condensação dos microporos, seguido pela formação de uma monocamada na superfície. O terceiro estágio é caracterizado pela deposição de multicamadas na superfície e o quarto estágio pela condensação dos mesoporos. Essa condensação está associada com o preenchimento desses poros. São também diferentes os tipos de isotermas que explicam os diferentes tipos de processo de adsorção. Tendo isso em vista, a IUPAC classificou essas isotermas em diferentes classes, como demonstrado na figura para o método BET. Também pode-se caracterizar os tipos de sólidos a partir do material. O sólido não poroso, como ilustrado na figura à esquerda, apresenta baixa área superficial e baixo volume específico dos poros, enquanto o sólido poroso, como ilustrado na figura à direita, é caracterizado pela alta área superficial e um alto volume específico dos poros. Além disso, baseado nas isotermas, ocorreu também uma divisão dos diâmetros dos poros, visto que o formato das isotermas depende, além das interações que ocorrem durante a adsorção, também do espaço poroso. Diâmetros abaixo de 2 nanômetros, como é o caso do carvão ativado e das eólitas, caracterizam os microporos, enquanto diâmetros entre 2 nanômetros e 50 nanômetros, como é o caso da sílica, caracterizam os mesoporos, enquanto diâmetros acima de 50 nanômetros, como é o caso do biosilicato, caracterizam os macroporos.
Como características do método, pode-se mencionar a utilização de um gás inerte, na qual geralmente é o nitrogênio. Além disso, o preparo da amostra, na qual consiste em sua prévia desgaseificação, deve ser definido o tempo e temperatura utilizados, os quais vão variar de acordo com as especificações da amostra. Outra característica também é a utilização do valor padrão de pressão relativa, entre 0,05 e 0,3. O primeiro artigo de aplicação, intitulado como Análise de incrustação de membrana pela técnica de adsorção e desorção de nitrogênio de BET, tem como objetivo analisar as incrustações de membrana causadas por compostos de madeira de uma biorefinaria e verificar que tipo de informação poderia ser obtida ao utilizar tal técnica. A incrustação e a obstrução de membranas é o principal fator que limita a sua utilização em processos de tratamento de água e também em processos de purificação nas mais variadas indústrias. Dessa forma, conhecer como o processo ocorre e como preveni-lo ou minimizá-lo é de grande importância. Nesse trabalho, foram utilizadas 3 tipos de membrana de ultrafiltração para avaliar as incrustações decorrentes de 3 tipos de soluções: licor de preto, água do processo de polpação e extrato de água quente pressurizada. Tais soluções são de origem lenhosa, compostos principalmente por lignina, polissacarídeos e extrativos. Então, após a passagem dessas soluções pelas membranas, estas foram cortadas em pequenos pedaços e desgaseificadas a 50 graus Celsius por 4 a 12 horas. Vale ressaltar que as membranas de ultrafiltração elas têm tamanhos de poro variado, e nesse caso as regiões micro e mesoporosas foram de interesse. A partir dos dados coletados, os autores construíram as isotermas e eles obtiveram que elas são semelhantes às isotermas do tipo 4, com esterese na faixa de multicamada. Eles atribuíram o loop de esterese à condensação capilar que ocorre nas estruturas mesoporosas. Em geral, a formação de uma camada de incrustação na superfície do poro das membranas leva a um aumento nos volumes cumulativos dos poros e nas áreas desses poros para todas as 3 membranas de ultrafiltração. No caso do licor de preto, esse aumento ele pode ser explicado pela adsorção de moléculas maiores nas paredes dos poros, mais largos, e também pela formação de uma camada de incrustação porosa. Já para a água do processo de polpação, esse aumento ele foi associado à incrustação principalmente causada por hemicelulose e polissacarídeos complexos. Assim, tem-se que, com base no aumento da porosidade na região mesoporosa, o desenvolvimento de uma camada de incrustação atingiu o estado de bolo ou cake em todos os casos estudados. Um outro artigo aplicou a análise de área de superfície específica em diferentes materiais de grafeno e estabeleceu uma comparação entre suas áreas de superfície e sua condutividade elétrica. Bom, o grafeno ele é uma das formas cristalinas do carbono, assim como o diamante, o grafite e os nanotubos de carbono. Esse material tem obtido bastante interesse, tanto na indústria quanto na pesquisa, devido às suas promissoras propriedades físicas, elétricas e mecânicas. O artigo, então, analisou diferentes formas derivadas do grafeno, como, por exemplo, o óxido de grafeno, o óxido de grafeno na sua forma reduzida, na sua forma funcionalizada e as nanoplacas de grafeno. O interesse por esses materiais é devido ao seu potencial para aplicações em áreas tecnológicas, pois são materiais mecanicamente mais fortes e possuem uma faixa de espessura micro ou nanométrica, o que atribui a eles uma grande variedade de aplicações, como por exemplo em dispositivos eletrônicos.
Para a síntese do óxido de grafeno, parte-se de uma solução inicial de grafite, ácido sulfúrico e nitrito de sódio. Essa solução, então, é aquecida a uma temperatura de 45 graus Celsius sob agitação. Após o período, foi adicionada a essa solução permanganato de potássio e, em seguida, peróxido de hidrogênio e ácido clorídrico, para completar o processo de oxidação. Ocorrendo essas etapas, se obtém o óxido de grafeno, que é essa suspensão aqui. Esse processo é ilustrado por essa imagem. Então, a suspensão de óxido de grafeno foi moldada em forma de filmes e, posteriormente, passou por um processo de secagem a 50 graus Celsius. Para a obtenção do óxido de grafeno em forma reduzida, os filmes de óxido de grafeno foram imersos em diferentes soluções, como, por exemplo, solução de ácido clorídrico ou solução de ácido sulfúrico. Esse processo de imersão durou 72 horas e, após esse período, se obtiveram diferentes tipos de óxido de grafeno reduzidos. Para a funcionalização ou obtenção do óxido de grafeno funcionalizado, uma dispersão aquosa desse óxido de grafeno foi misturada com hidróxido de sódio. Esse processo durou em torno de 24 horas, sob uma temperatura de 80 graus Celsius. Após todos esses processos de obtenção de derivados do grafeno, a análise de área de superfície específica foi realizada através do equipamento AutoSorb sob uma atmosfera de nitrogênio e isotermas de adsorção e dessorção a 77 Kelvin. O teor de umidade das amostras foi removido por secagem e ocorreu 36 horas antes da análise ser realizada. Como resultado, temos o gráfico que compara a área de superfície específica com a condutividade elétrica dos materiais. Os materiais analisados foram o grafite, o óxido de grafeno reduzido, funcionalizado e as nanoplacas de grafeno. Então, no gráfico pode-se observar que quanto maior a área de superfície específica do material, maior vai ser a sua condutividade elétrica. E isso foi observado para as nanoplacas de grafeno, que obtiveram uma maior área de superfície específica, portanto, uma maior condutividade elétrica em relação aos outros componentes analisados. Então, como conclusão, os diferentes derivados de grafeno eles possuem, sim, diferentes áreas de superfície específica, portanto, diferentes condutividades elétricas. E a condutividade elétrica, ela aumenta conforme o aumento da área de superfície específica do material. Bom, como conclusão do nosso trabalho, com base nas informações anteriormente descritas e faladas a partir dos artigos apresentados, é possível compreender a importância e o potencial de caracterização oferecido pela técnica BET, bem como a sua aplicabilidade nas mais diversas áreas. Assim, a diversidade de possibilidades que tal metodologia pode oferecer para o entendimento das características físicas, químicas e mecânicas que ocorrem em uma determinada superfície, bem como o efeito da porosidade envolvidos em seu desempenho, tornando-a uma ferramenta poderosa e bastante eficaz. Obrigada. Aqui foram algumas referências utilizadas ao longo do trabalho. Obrigada.